Leitura do livro de Atos, capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, e de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-o ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão
caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneraram a ser destruída. E ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Éfesos. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo e não lhe permitiram os discípulos, também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamaram de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinha juntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Éfesos. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vós aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusa, mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Atos capítulo 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópatro e de Bereia e os de Tessalônica, a Aristarco, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar
tomado de um sono profundo e que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão e comendo, e ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, e recebemos e fomos a Mitilene. E, navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte a Quios. No outro, aportamos a Samos. E, ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte em Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo da cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria e a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o Evangelho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu espírito, com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. E de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se aos pés de Paulo, o beijavam. E, entristecendo-se muito,
principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Atos capítulo 21. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, e onde passamos a Pártara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria. E chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós com o que ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manasson, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciões vieram ali. E, havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E, ouvindo-os, eles glorificavam ao Senhor, e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos, pois? Em todo o caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo, santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas segundo a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observasse, mas
que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. E chamando e clamando: varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando consigo os soldados e centuriões, correu a eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu, e o mandou atar com 2 cadeias. Ele lhes perguntou o que era o que tinha feito, quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira e outros de outra, mas, como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o! E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre, na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. E, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Atos capítulo 22. Varões irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido de Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco,
e ali se dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bons testemunhos de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobras a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser uma testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as vestes do que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, o arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamaram contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: e com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo deles se apartaram os que haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa porque era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou-o vir aos principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Atos capítulo 23. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E o que ali estava disseram injúrias ao sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante
a esperança e a ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando seus escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, para que tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhes o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição, e nada provaremos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com que conselho rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como queremos saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem uma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que trouxesse este jovem, que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens a que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram e rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir de mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creais, porque mais de 40 homens dentre eles e lhes andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenha morto, e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que ninguém dissesse o que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhe disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 cavalos e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras para que, pondo neles a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isso: Cláudio Lisias a Félix, potentíssimo governador Saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, levei ao seu conselho, e achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo o enviei, mandando também aos acusadores
que perante ti digam o que tiveram contra ele, Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, e o trouxeram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando-os de cavalo irem com ele, tornaram a fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e lhes apresentaram Paulo. E o governador, lida a carta, perguntou de que província era e, sabendo que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes.